Boa noite. Vamos começar hoje a nossa primeira aula, a nossa aula número 1 do curso Feng Shui e Organização Casa Saudável. Eu e a Martinha Sol, nesse projeto delicioso aí com vocês. Hoje nós vamos falar de entradas. A gente sempre começa por aí, né? Porque é por onde entra a energia e a gente, às vezes, deixa um pouco de lado a entrada da casa por conta a gente fica ansiosa querendo arrumar quarto, né? Cozinha, banheiro, e a entrada fica um pouquinho esquecida. E aí o que acontece? A entrada é a parte mais importante, porque a entrada é por onde entra a energia, né? Então, nós temos a entrada é uma das áreas mais importantes da casa, para o Feng Shui, porque é a transição entre o exterior e o interior. Lá fora é uma coisa, aqui dentro é outra. Energeticamente, né, a energia aqui de dentro é o que vai me nutrir, é o que vai trocar comigo o tempo todo. A porta de entrada, a entrada como um todo é essa transição, né? É por onde a energia vital entra na casa e dela depende a quantidade e a qualidade da energia que entra. Então, se a gente quer ter uma casa energizada, se a gente quer ter uma casa cheia de energia vital, a entrada é a parte mais importante, porque sem ela não vai ter energia nenhuma dentro de casa. Não vai ter energia para circular, não vai ter energia para nutrir, né, todos os cantinhos, porque a energia nem entra ou entra muito pouco. Então, nós vamos falar desde a rua. A gente, quando chega na nossa casa, a nossa entrada começa lá na rua, começa no portão da rua. Claro que aqui tem gente que mora em apartamento, né, em prédio, tem gente que mora em casa. De qualquer maneira, começa lá na rua. Lógico que são maneiras diferentes da gente perceber isso, da gente trabalhar isso, mas de qualquer maneira, o que acontece? Desde a rua, a energia começa a entrar, né? É como se fosse você vem andando pela rua, chegou na porta da sua casa, ou na porta do seu prédio. É por ali que você vai entrar, é por ali que essa energia também vai entrar. Então, a primeira coisa que é bem importante é que a gente tenha o número da casa muito visível. A numeração da casa tem que ser visível. As pessoas, quando vêm na sua casa, têm que encontrar logo, têm que ver logo o número da casa. O entregador da pizza tem que passar lá na rua de bicicleta e ver logo o seu número para poder entregar a pizza quente, né? Senão ele vai ficar procurando, a pizza vai esfriar. Então, a energia vital para encontrar a tua casa, ela tem que ver esse número, né? O número tem que ser visível, tem que ser grande. Hoje em dia, não sei se vocês percebem, mas existem uns prédios novos, modernos, todos eles têm um número imenso, a gente vê lá da outra esquina. Isso é uma forma de você colocar, sabe, se localizar, fazer as pessoas te encontrarem fácil. E a gente está falando da energia, a energia vai te encontrar fácil. Tem que ter cuidado com o número, às vezes a gente bota o número num lugar que não faz contraste, sabe? Às vezes, eu conto sempre uma historinha que uma pessoa que eu conheço, que eu frequento a casa tem 3 vezes o número. Tem no muro, tem numa coluna da varanda e tem lá no fundo na parede da varanda. E a gente não conseguia ver nenhum deles, porque, por acaso, o do muro era de metal e o muro era cinza, então não fazia contraste, você passava e não via. O da pilastra estava também numa situação que não dava para ver, e o outro tinha uma árvore na frente, você também não via. A gente fazia festas nessa casa
e as pessoas não achavam a casa, passavam direto, telefonavam para saber onde era, porque não achavam. E tinha 3 vezes o número. Então, a numeração tem que ser visível. Para ser visível, ela tem que ser ou grande ou com cor contrastante, né? Ou bem bonita. Você arranjar um jeito de mostrar essa numeração de quem está andando na rua ver. Tem uma história também, que é até de uma consultora de Feng Shui, que eu gosto muito dessa história, que ela foi visitar uma cliente, a cliente deu o nome da rua e o número. Ela ficou procurando e não achava a casa, não achava esse número. Aí ela parou o carro e telefonou para a cliente, né? Falou, olha, eu já estou aqui na rua, mas eu não estou achando a sua casa. Aí a cliente falou, eu estou indo aí fora. Ela estava em frente à casa, em frente ao portão. Mas era uma casa que foi toda coberta com o muro ficou todo coberto, né, com aquela planta, e escondeu o número. A pessoa nunca se preocupou com isso. Quer dizer, ninguém encontra a casa. Ela estava na porta e não sabia que estava na porta. Então, primeiro item, número. Depois vamos observar os números das nossas casas. Segundo item, o caminho até a porta deve ser livre. Tem que ter cuidado para quando a gente entra do portão da rua até a porta da nossa casa, se esse caminho é livre, né? Se não é muito complicado de achar, se não tem a planta no caminho, pedra, dependendo, né, do tipo de casa que a pessoa mora, tem que ser um caminho livre, um caminho reto não, porque o Feng Shui até gosta de caminhos curvos, mas tem que ser um caminho fácil, livre, fácil de você andar. Tem que ser bem iluminada essa entrada, tá? Principalmente quem chega à noite em casa, né? Por medida de segurança, por você achar fácil esse caminho, né? Até a porta. Quando você chega na porta, vai enfiar a chave na porta para abrir, tem que ter luz ali, tem que ser bem claro para você poder enfiar a chave com facilidade. Então, tem que ser iluminado. Se não tiver uma iluminação natural, você bota uma boa lâmpada, mas tem que ter iluminação, tem que ter claridade, tem que ter clareza nessa entrada de casa. É bom que a gente tenha um capacho, né, na porta. O capacho é para limpar o pé, né, lógico. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente está precisando limpar bem o pé para entrar em casa. Mas o capacho, ele também é um objeto de boas-vindas, é um objeto que você pode tornar essa entrada mais calorosa, mais agradável, né? Ele pode ter uma mensagem, pode ser o famoso bem-vindo, né? Ou algum outro tipo de mensagem por ele ser colorido, ou por ele ser estampado, por ele ser bonito, né? E aí a pessoa quando vai chegar, né? E você também, quando vai chegando na sua casa, você já é recebido por um objeto que foi colocado ali de propósito para te receber, para te dar boas-vindas e também para você limpar o pezinho antes de entrar. Você pode ter um enfeite na porta, não é obrigatório, nem todo mundo pode, né? Tem alguns prédios que não permitem que você bote nada na sua porta, então não é que seja obrigatório. Mas se você gosta e se você tiver um objeto que você goste muito, você pode pendurar na porta, né? É tipo a guirlanda, né? A guirlanda que a gente usa no Natal, mas você pode ter durante o ano todo outro tipo de objeto, outros tipos, você pode variar, você pode mudar, você pode botar a plaquinha de bem-vindo, você pode botar um objeto só de enfeite, uma coisa coloridinha, qualquer coisa, mas que também ajude a dar as boas-vindas a quem chega. E a gente está falando de quem chega e está falando da energia vital. Então, quando a energia vital chega, ela vai se sentir, né? Ela está sendo bem-vinda, ela está sendo atraída por um objeto que chama atenção. A gente considera que tudo que chama a atenção do nosso olhar, né, está atraindo o nosso olhar, está atraindo
a energia vital. Então, não é que seja obrigatório, mas é muito legal você ter alguma coisa na porta. Outra coisa que é ótima de ter, dependendo da sua casa, do possível, né, se dá para ter, é uma planta de acolhimento, que a gente chama. Plantas na porta, plantas na entrada são maravilhosas, tá? As plantas são filtros de energia, as plantas são energia de vida, né? Uma planta viva, uma planta natural. E a planta de acolhimento, principalmente para quem mora em casa, é uma planta grande, que tenha galhos que balançam, sabe? É como se ela estivesse dando mesmo oi, né, para quem chega. É muito legal ter plantas. Quem mora em apartamento, que não pode ter uma planta grande, se puder ter uma planta pequena, se o prédio permite. Depois a gente vai conversar lá durante a semana sobre essas diferenças de cada um, que alguns podem, alguns não podem, mas se puder ter uma planta, é muito bom. Arte também. Arte é uma coisa também que atrai muita energia vital. Então, tem gente que bota, né, um quadro, bota uma escultura, pode botar qualquer tipo de arte do lado. Nós estamos falando do lado de fora, tá, gente? Então, a gente pode botar qualquer tipo de arte do lado de fora para atrair o olhar, para atrair a energia vital. Mais uma vez, nem todo mundo vai poder botar, porque alguns lugares não permitem. Dançarinos de vento. Dançarinos de vento são aquelas coisas, aqueles objetos que a gente pendura, que se mexem com o vento, né? Tipo móbile e sino de vento, só que o sino faz barulho. Mas tem vários tipos de objetos que você pode pendurar, que fazem movimentos, e isso também atrai energia, né? Porque tudo que se movimenta vai atrair o olhar, vai atrair a energia vital. Os dançarinos de vento a gente usa principalmente quem mora em casa, né? Que pode botar do lado de fora, que é onde venta, e vai balançar esses objetos. Mas existem também algumas coisas que, dependendo do prédio, dá para botar na porta. Eu já fiz alguns trabalhos com pessoas que botaram. Eu depois vou dar várias ideias para vocês, porque tem gente que não tem espaço, aí bota alguma coisa pequena, mas que seja penduradinha, né? Um enfeite para não botar no chão, bota pendurado. Então, dançarinos de vento são elementos também muito bons para botar na entrada da casa. E aí vem um outro item que é muito importante, que é a campainha ser agradável. Por quê? Nós estamos falando de entrada de pessoas, de entrada de energia vital. Se você tem uma campainha que tem um barulho horrível, que tem um barulho assustador, que tem um barulho muito alto, que tem um barulho desagradável, essa energia vai ser sempre ruim, né? Porque cada vez que chega alguém, vem aquele bé, aí você até se assusta. Então, procurem ver essa campainha da casa de vocês, se é uma coisa agradável, se é normal ou se é uma campainha que talvez precise ser mudada. Tem campainhas que dá até para mudar só o som, né? Para botar um som que seja mais agradável. É importante que na hora que toque a campainha, você sinta uma coisa boa. Poxa, chegou alguém, né? Que coisa legal. Então, é um exercício aí para a gente falar e ver sobre as nossas campainhas. Esses itens são os itens que normalmente a gente trabalha nessa entrada quando a gente está chegando em casa, tá? São itens que são antes de você abrir a porta, né? São coisas que ficam entre a rua e a entrada propriamente dita. Aí nós chegamos na porta. Aí vem um assunto que é bem complicado. A porta de entrada da nossa casa, a porta que a gente tem que usar para que entre energia vital, é a porta principal, é a porta da frente, é a porta por onde entram as visitas especiais. Né? Porque essa é a porta principal que os donos da casa têm que usar. Os donos da casa, né?
O rei não vai entrar pelos fundos, pela porta dos fundos do castelo lá, né, do palácio. A porta principal é a nossa porta, é a porta do dono da casa. Ele vai receber todas as visitas ilustres e a energia vital, que é uma energia ilustre. Eu diria, sem medo de errar, que entrar pela porta da frente, fazer a mudança, se alguém aqui entra pela porta dos fundos, e aí a gente vai ter que conversar, essa mudança é uma das mudanças mais incríveis que eu já vi até hoje, em todos esses anos de trabalho, como as coisas mudam quando uma pessoa que costumava entrar pela porta dos fundos passa a entrar pela porta da frente da casa. As mudanças, muitas vezes, são imediatas, é coisa de dias. Eu faço, às vezes, uns desafios sobre a entrada da casa. Há pouco tempo teve uma situação dessa, uma pessoa que entrava pela porta da cozinha do apartamento, que, na verdade, era uma do ladinho assim da outra, mas ela quebrou a fechadura da porta da sala e ela não consertou durante muito tempo. Parece que tinha 3 anos que ela não usava a porta da sala. Entrava todo mundo pela cozinha, até as visitas, porque não abria mesmo a porta. E aí ela entendeu, né, o processo e resolveu, no dia seguinte, chamou uma pessoa para consertar. E 3 dias depois, a vida dela deu uma mudada. Eu tenho até o depoimento dela, acho que eu botei lá no meu Instagram, que ela disse que o marido dela estava há 8 meses esperando uma promoção e 3 dias depois que eles passaram a entrar pela porta da sala, saiu a promoção. Eu tenho vários casos assim, tá? Então, se alguém aqui entra pela porta dos fundos, vamos conversar, porque muda a vida. Aí, os motivos que as pessoas entram pela porta dos fundos são vários, né? Mas a maioria não é um motivo importante. Geralmente é uma coisa que a pessoa acostumou, que a pessoa... Assim, você vai questionar por que você entra pelos fundos? Dificilmente é um motivo razoável mesmo, né? Às vezes é preguiça, porque salta do carro mais perto da porta dos fundos, e aí já entra por ali. A porta dos fundos, é a porta de serviço, ela tem uma função. A função dela é quando você chega do supermercado cheio de sacolas, já entra direto lá na área de serviço, né? Ou na cozinha. Quando você chama alguém para fazer um serviço na sua casa, para consertar alguma coisa que você vai receber pela porta de serviço. Quando quem usa bujão de gás ainda, quando vão entregar o seu bujão de gás, você recebe pela porta de serviço. E só, porque a energia pela porta de serviço, ela vai entrar humilde, enfraquecida, sabe? Ela vai entrar como uma coisa menor. E a gente não quer isso, a gente quer muita energia, a gente quer uma energia forte, né? Então, porta de entrada é a porta principal da casa. A porta de entrada, ela tem que ser uma porta bonita, ela não pode estar horrorosa, aquela porta maltratada, feia, descascada, enfim. Ela tem que estar funcionando bem. Funcionar bem é ter a maçaneta funcionando, a fechadura funcionando, as dobradiças funcionando, né? Você não precisar dar um tranco nela para abrir. Ela tem que ser silenciosa, né? Ela tem que estar funcionando nesse sentido. Abre e fecha com facilidade. E ela deve abrir totalmente. Não pode ter nada atrás da porta de entrada. Aliás, nenhuma porta no Feng Shui é indicado que tenha nada atrás. A porta tem que abrir inteira para poder entrar energia inteira. Então, muito cuidado se tem alguma coisa atrás das suas portas. O primeiro olhar é muito importante para o Feng Shui. Quando você abre essa porta para entrar na sua casa todo dia, o que você vê primeiro? O que você vê primeiro tem uma influência muito grande na energia da sua casa. Dependendo do que você vê primeiro, isso pode ser péssimo. Todo dia você entra em casa e vê uma coisa que não é legal, que está desarrumada, que você não gosta, que está feio.
está quebrado, né? Ou quando você abre a porta, você tem uma inspiração, porque você vê uma coisa maravilhosa, linda, você arrumou aquele cantinho da entrada para todo dia você abrir a porta e ver aquilo ali que você escolheu, né? Ou se você tem uma arte bonita em frente à porta, enfim. O nosso exercício lá no grupo, amanhã, vai ser uma foto. Eu quero uma foto de vocês, de cada um de vocês, parado na porta. Abriu a porta, tirou a foto, assim. O que você vê primeiro quando abre a porta da sua casa? E aí nós vamos falar sobre isso. Para complementar esse tema, nós temos que falar um pouquinho também das varandas, né? Às vezes a gente tem, quem mora em casa tem uma varanda, e a varanda já é a entrada, já é uma prévia, né? Você, quando chega, você entra na varanda, ou quem está na rua já vê a sua varanda. Então, que essa varanda seja também bonita, com flores, com arte, se ela tem cadeirinhas, poltroninhas. Uma vez eu estava em Minas, eu lembro de uma casa que eu passei, que quando a gente passou pela varanda, a varanda tinha 2 poltronas de costas para a rua, sabe? Viradas para lá, né? E eu lembro que aquilo me chamou a atenção, que era uma varanda que não me convidava para entrar, né? Não era convidativo. Então, ela não convida a energia, porque tem 2 poltronas viradas de costas. A gente tem que pensar nisso. Quando tem varanda, a gente tem que pensar o que a energia vê lá de fora. Se aquilo ali está te convidando, se aquela varanda está te atraindo, está te dando vontade de entrar, né? Tem uma outra história lá de Minas, né? Eu adoro, eu vou muito a Minas, que eu estava andando na rua e tinha uma casa que a varanda, não só a varanda, mas como todo o pátio assim da frente da casa, eu nunca vi uma casa com tanta planta na minha vida. Era muita planta, muita planta, muita planta, e muito bonito. E aí eu parei e fiquei admirando, né? Nisso eu vi que a senhorinha dona da casa estava no portão. Aí eu fiquei sem graça, porque eu estava ali parada olhando para a casa dela. E aí, para justificar, eu cumprimentei e falei: olha, muito lindas as suas plantas. Aí ela ainda falou assim para mim, igual a dona. Era uma senhorinha bem idosa, sabe? Ah, é, igual a dona. Quer tomar um cafezinho? Não, me convidou ainda para um cafezinho. A gente tem que exercitar esse nosso olhar para essas casas que a gente vê na rua, sabe? A gente passa na rua, a gente percebe que tem uma casa que atrai o nosso olhar positivamente, tem outra que não atrai, tem outra que não te diz nada, né? A energia vital é o nosso olhar, é esse olhar que é atraído para alguma coisa. Então, vamos sempre pensar nisso. O caminho entre a rua e a nossa porta, depois a nossa porta e depois o nosso primeiro olhar. Então, isso é o que eu queria falar para vocês sobre entradas, né? Na visão do Feng Shui, na visão da entrada de energia vital na nossa casa. Aí agora a Martinha vai falar de como organizar essa entrada. Bora, Martinha. Boa noite a todos. Um prazer novamente estar todo mundo aqui. É bem interessante ouvir a Marisa falar sobre a energia da casa. Isso me deixa realmente fascinada, porque a gente já começa a imaginar essas entradas com boas energias. Imagina tudo isso organizado, né? Eu acho que é tudo que mais nós desejamos, é ter tudo isso em casa. Então, hoje eu vou conversar com vocês também, mostrar para vocês. E no momento que eu mostrar os slides, realmente eu convido vocês a irem mentalmente até a porta de vocês, né? Porque tudo isso, quando ela vai falando, eu acredito que todo mundo já mentaliza a sua porta, já fica criando coisas na porta. E essa parte aqui da organização não é nada diferente também.
Então, como nós estamos vivendo esse momento, né, que é um momento do corona, que é um momento que todo mundo agora fala, o meu slide também. Marisa, eu preciso que você disponibilize para mim a compartilhar a tela para poder eu ter acesso ao slide. Eu não estou vendo você, estou vendo vocês, mas eu não estou conseguindo me ver aqui. O vídeo tá bloqueado. Não sei se é meu computador, mas eu estou te ouvindo, você e a Marisa, tá? É Ângela meu, que é o computador do meu esposo, Linésio, que está escrito. Ah, tá bom. Tá? Eu acho que é por isso que ele está todo preto. Eu não sei se eu não. Porque hoje eu não estou no telefone, eu estou no computador, tá? Não sei se eu fiz alguma coisa errada, mas eu estou vendo vocês, tá? Marisa, disponibiliza aí para compartilhar a tela, por favor. Você está muda, Marisa. Marisa. Vê lá. Ah, já? Ótimo. Maravilha. Pronto. Porque isso é uma coisa nova que não tinha antes. Não é? O que é novo é assim mesmo, depois melhora. Então, vamos lá. Então, gente, a entrada da nossa casa, hoje passou por muita transformação. Com a chegada desse coronavírus aí, a nossa entrada, ela ficou bem diferente. E eu não podia iniciar este assunto da casa, da entrada, se não falar nele, porque nós tínhamos hábitos bem diferentes e que hoje precisamos nos adaptar a esse novo comportamento da nossa casa. Então, não tem como falar no coronavírus que não entrar em casa mais de sapato. Antes, nós tínhamos a opção que algumas pessoas tinham hábitos de não mais entrar em casa com sapato e outras pessoas continuavam entrando, porque cada um tem uma rotina e um hábito em casa. Independe de cada um. Hoje, nós precisamos, sim, deixar os nossos sapatos fora de casa, ou pelo menos não adentrar com os sapatos. Tirar roupas também é uma nova rotina da nossa vida, e limpar a bolsa, higienizar tudo aquilo que nós vamos tocar. Então, eu tinha que tocar nisso, mas não vou dar continuidade deste assunto, até para que todo mundo entenda aqui que as nossas entradas estão passando por processos de mudanças. Então, depende da entrada da casa de cada um. Eu pergunto de vocês, como é a entrada da sua casa? Então, não existe o certo, existe como adaptar hábitos com a entrada que você tem. Se ela funciona bem para você, você tem que refletir nesse momento. Ela funciona com tudo que está chegando de diferente nas nossas vidas e já funcionava, ou ela nunca funcionou e agora ela piorou. Então, quando você chega em casa, né, todos nós chegamos em casa muito cansados do trabalho, e se você tem aquela sensação, ufa, cheguei em casa, que delícia, graças a Deus, estou ótima. Se você tem essa sensação, maravilha. Agora, quando a casa não nos dá esta sensação, é porque ela não nos recebeu, na verdade, de uma forma que deveríamos chegar. Principalmente agora, que quando nós chegamos em casa, tem todo um protocolo para entrar em casa. Então, a frente da nossa casa, ela já precisa estar com um kit, precisa estar pronta para nos receber, para não ser mais um estresse ainda, que acabou tornando um estresse, chegar em casa, principalmente para quem tem outras pessoas em casas de risco, isso não pode fazer mais parte do nosso dia a dia. Então, a entrada da nossa casa, ela tem o papel de receber
tanto os nossos convidados, mas também ela tem que proporcionar essa praticidade na nossa vida do nosso dia a dia. Então, é importante que vocês realmente aqui comecem a olhar de verdade a entrada da casa de vocês, para que possa, a partir daqui, começar uma vida bem organizada. E em alguns momentos, nós temos, sim, muita dificuldade de chegar em casa, principalmente quando chegamos com sacolas, né? Então, procure não deixar na porta tudo que você trouxer da rua. É um hábito. Vai chegando com sacola. Às vezes, você vem de alguma loja, não quer levar para o seu quarto, deixa ali. Às vezes, é alguém que chegou na sua casa e vai deixando uma sacola. E você diz, deixa aí, senão eu esqueço. E vai ficando a bagunça. E isso só acumula. E o nosso dia a dia, tem dias que a nossa entrada está cheia de sacola. Ou é sacola para devolver para alguém que você pegou algum, pode ser um Tupperware, pode ser uma roupa emprestada, ou você vai levar para uma costureira. Independe, mas sempre a porta fica uma sacola ou alguma coisa. Então, acumular bagunça na porta, nem pensar. E eu recomendo que você leve, quando chegar em casa, diretamente para aquele cômodo. Não custa. Esse é o hábito diferente. Chegou com uma sacola, seja para o que for, leva para o cômodo. Ficou ali, ela vai acumular assim, não tem jeito. A nossa porta, ela só deve ficar objetos transitórios. Então, cada pessoa ou cada família tem hábitos de chegar em casa e sair. Quais os objetos transitórios que nós temos? Muitas pessoas têm bolsas, outras, a maioria, é chave, é aquilo que entramos com a chave do carro, mas vamos ter que sair com a chave do carro. E a chave do carro é um dos estresses do nosso dia a dia. Quando chegamos com pressa, nunca lembramos onde largamos a chave. E quando saímos de casa, quando tem funcionário, ficamos perguntando sempre, onde você deixou a chave? Você viu minha chave? E isso nós perdemos tempo procurando chave. Isso acontece com muita frequência. Inclusive, só para um detalhe, para cada casa é importante que seja percebido. Você tem empregados em casa? A porta tem uma funcionalidade. Você é que cuida de tudo quando chega em casa, ela também se comporta diferente. Porque em alguns tempos, em alguns slides que nós vamos passando, você precisa ver se é você que faz a tarefa ou se você pode orientar sua funcionária para fazer esse tipo de tarefa. Tipo, aqui vocês estão vendo que nós temos porta-chave, porta-óculos, porta-correspondência. Chegou, colocou aí. Mas quem que fica mexendo nessa correspondência? Né? Qual é o hábito da casa? A correspondência, ela não pode morar aí. Porque algumas vezes o cestinho de correspondência ele fica lotado e você diz, não, eu já paguei, agora todo mundo paga mais em aplicativo e acumula aquele monte de papel. Então, é importante saber que o que você vai deixar ali, ele vai sair novamente, não mora na porta de casa. E aqui, somente deixar o que é transitório, objetos que saem e voltam. Guardar em outro lugar o que não precisa ficar à mão, porque senão você vai deixando até aquela sacolinha que você diz, não, isso aqui eu vou levar para alguém. Aí você não leva, a pessoa diz que vai buscar e a sacola vai ficando também. Quando a casa tem mais de 2 ou 3 pessoas, é bem recomendado ter cesto para cada morador, porque não fica tudo misturado. Dependendo do local que você está, você já pode definir agora se o seu espaço pode ter cesto para cada um. Como pode ser feito o cesto? Se ele ocupa o espaço no chão ou se ele ocupa o espaço na parede. O que ele precisa
é ficar bem separado, que cada um tenha seu cesto, para não ficar tudo misturado. Já houve casos na família de algumas clientes que o porta-chave é de todos e alguém já pegou a chave de alguém. Colocou no bolso, quando chegou lá no carro, já estava com a chave na mão e foi embora com a chave no bolso de um outro, né, da família. Então, isso pode ser evitado se cada um já tiver o seu cesto. O cesto não é para viver lotado, vamos sempre lembrar disso. Se é você que faz essa troca, você tem um funcionário que sempre vai estar fazendo o movimento disso aí. Vamos lá. Os nossos sapatos, né? Os nossos sapatos, coisas que nós sempre conversamos com as pessoas, é que muitos assim, não querem mudar alguns hábitos. Algumas casas já se adaptaram a essa mudança de não entrar com sapato em casa. Outras pessoas já montaram uma sapateira. Outras não gostam de sapato na porta. Então, pelo exemplo que eu coloquei aqui, exatamente para que vocês tentem entender que não é ter uma sapateira na porta de casa, não é isso. É deixar o sapato quando você chega, a funcionária faz a higienização, mas você quer permanecer com o seu sapato onde ele está hoje. Ou você quer mudar de hábito e passar a ter seus sapatos em outros lugares. Então, essas ideias que eu coloquei aqui, que nós encontramos diversas, né, no Google, é que essa primeira aqui do sapatinho, ela é muito mais prática, porque ela é transitória também. Então, é o chegar em casa, porque agora nós chegamos na casa de alguém ou no apartamento de alguém, está uma fila de sapato. E não é isso, porque vira uma bagunça. Então, é o deixar entrar, e se você for sair com o mesmo, ele já está lá fora. Se você for trocar de sapato, a pessoa que fica fazendo a limpeza da casa, ela já tem que retirar o sapato do espaço da entrada, levar para a área de serviço, e é uma outra parte. Não fazer uma sapateira na porta de casa. Mas mesmo assim, eu conheço clientes, né? Eu já trabalhei em casa de clientes que tem uma sapateira, porque é hábito da casa, a sapateira é realmente na frente da casa, mas ninguém vê, porque ninguém abre os armários, é de uma arte muito bonita, e os sapatos estão todos ali, o sapato da família inteira está todo ali, mas só eles que sabem que os sapatos estão ali. Então, tem que ter muito cuidado, inclusive com os sapatos da visita. Nem toda visita gosta de tirar os sapatos. Então, até mesmo de uma forma bem delicada, quando a visita percebe que tem um local para colocar o sapato, ela fica bem mais à vontade. Os capideiros aqui, eles são práticos para colocar os pertences das visitas. Isso nos deixa bem confortável para receber amigos em casa. Para quem adora receber amigos, acontece muito acidente com as bolsas. Às vezes, o material do estofado, do sofá, é um material delicado, fino, couro ou branco, e dependendo da bolsa da pessoa, machuca, fura, rasga. Então, é muito importante ter um espaço bonito e atraente, dependendo da sua decoração, ter um cabideiro para ter essa facilidade, mas que seja também uma parte que decore a sua sala. Então, quem chega lá pode pendurar sua bolsa, quem quiser colocar algum acessório, um casaco, isso também ajuda muito para não ficar. Às vezes, tem casos que o sofá tem mais bolsa do que gente, ninguém consegue sentar de tanta bolsa espalhada. Essa parte eu acho incrível, né? O espelho, muitas casas acabam colocando o espelho antes de sair de casa, para dar aquela olhadinha, né? Eu até botei aqui,
para dar aquela conferida se não está com a roupa do avesso, né? Eu conheço casos que pessoas descobriram que estava com a roupa do avesso no espelho do elevador. Então, o espelho da saída de casa é importante para isso também. Confere lá se a roupa não está do avesso ou se a maquiagem não está borrada. E essa gracinha que eu acho que são os tapetes, eles são maravilhosos, porque hoje em dia nós compramos assim diversos tapetes ou capachos que tem essa função de limpar os pés, mas que passou a ser uma brincadeira de boas-vindas, porque ele tem uma variedade. Hoje em dia você chega nas casas, tem até personalizado com o nome da família, ou seja bem-vindo com alguma coisa de cerveja, ou de vinho, ou de churrasco. Então, virou uma brincadeira a troca de capacho, que a frente da casa acaba ficando muito divertida nessa hora de limpar os pés. Não tem só essa função de limpar os pés, né? Então, gente, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Como é que eu volto aqui, Marisa? Pronto, voltei, né? Pronto, voltei. Voltou. Então, a parte da casa, da parte da organização, é a nossa saída e a nossa chegada de uma forma suave, sem chegar em casa com aquela impressão de, ai, já chega com aquela sensação que a casa está bagunçada. Muito bom, muito bom. Eu lembrei de uma coisa quando eu vi os espelhos, quando você falou de espelhos. Quem lê Feng Shui aí em internet, em revistas, muitas vezes vai encontrar uma informação que você deve botar um espelho de frente para a porta da casa. Você abre a porta, dá de cara com o espelho. Porque esse espelho vai rebater a energia negativa que vai entrar por essa porta e vai mandar ela de volta, não vai deixar ela entrar. Mas, assim, isso é uma informação que, é claro que eu estudo isso há muitos anos, o espelho não é tão inteligente assim para saber se ele está devolvendo a energia negativa, né? Ele vai devolver todas. Um espelho, quando ele rebate, quando ele reflete alguma coisa, ele vai devolver. Então, nunca se coloca um espelho de frente para a porta de entrada. Essa posição da foto ali que a Martinha colocou, que é ótima. Você tem um espelho, às vezes o hall de entrada é apertadinho, e aquele espelho na lateral até amplia, né? Dá uma sensação de amplitude. Às vezes esse espelho ajuda a iluminar quando ele reflete um pouco da luz da sala para aquele cantinho, mas nunca o espelho de frente para a porta. E outra coisa que é importante, vou depois até acrescentar isso lá, é que as pessoas acham que por aplicar Feng Shui na casa, tem que botar um baguá na porta da casa. Não sei se vocês já viram isso, já leram sobre isso. E não tem que botar um baguá na porta da casa. Você pode botar se você gosta, se você acha que aquilo te representa. Porque muitas vezes, quando a gente bota os objetos específicos do Feng Shui na casa, a casa a gente brinca que fica com cara de restaurante chinês, né? E não tem necessidade. A gente mora no Brasil, a gente mora cada uma aí no estado do Brasil, você pode colocar na sua porta e obter o mesmo resultado com símbolos próprios nossos, símbolos próprios seus, mas também não impede de você adorar o símbolo oriental e querer usar, tá, gente? Não sou contra, não. Eu só gosto de explicar que não tem que ser. Eu, há pouco tempo, estava lá em Florianópolis e eu estava no apartamento de uma pessoa hospedada lá, o meu projeto Nômade Digital aos 60, né? E aí, um apartamento lá no final do corredor, né, que a gente tinha que andar no corredor para pegar o elevador, tinha um apartamento assim, com um baguá na porta. Então, você passa e fala assim, né? Aquela pessoa fez Feng Shui na casa, porque ela botou um baguá na porta.
ok, é a opção dela, né? Mas só que não é necessário. Aquilo que a gente vai botar na porta do lado de fora, aquilo vai estar dando uma mensagem, né? Para o exterior, está dando uma mensagem para quem chega. E aí você tem que pensar bem que mensagem é essa. Que é isso é o mais importante, botar na tua porta o quê? Né? O que você quer dizer para quem está chegando, enfim. Não tem que ser, tá? É porque eu lembrei agora por conta dessa história do espelho e dessas coisas, esses símbolos, né? Que não são exatamente os nossos. Agora, muito legal isso que a Martinha falou do sapato. A questão do sapato, gente, eu quando minha filha nasceu, quando eu tinha filha bebê, né, aquela fase que a criança engatinha, senta no chão, brinca no chão, ninguém entrava na minha casa de sapato na boa, assim. Eu botei na porta era uma mesinha que tinha uma parte embaixo, né? E eu ganhei até de uma amiga umas pantufas, eu oferecia pantufas para a visita, só que eu não dava opção não, porque a desculpa de que o seu bebê engatinha, todo mundo respeita, né? Ninguém questiona. Se você tiver um bebê, você fala assim, olha, bota uma pantufinha porque o bebê engatinha nesse chão. Aí todo mundo acha lindo. Ah, claro, vamos proteger o bebê. Depois que o bebê cresce, a gente fica meio sem desculpa para ser assim tão radical. Mas eu gosto muito quando eu vou na casa de alguém e a pessoa me recebe com aquele banquinho. O banquinho é importante porque nem todo sapato é confortável e fácil de você calçar, né, em pé. Então, se a pessoa, às vezes até para tirar é fácil, mas na hora de ir embora, é bom que ela tenha um conforto de sentar e calçar o sapato na saída de casa, né? Então, eu gosto, mas eu sei que nem todo mundo gosta. Tem gente que fica preocupada de estar com a meia furada quando for tirar o sapato. Mas quando a gente vai no restaurante japonês, a gente tira o sapato também feliz da vida, né? Enfim, é uma questão de hábito e a casa é nossa, a energia é nossa. A gente pode decidir, né? Escolher o que a gente quer que entre na nossa casa. E a quantidade de bactérias que uma sola de sapato traz para dentro da sua casa, eu agora esqueci o número, mas eu estava até comentando com a Martinha, mandei até um artigo para ela. Eu vou postar lá no nosso grupo esse artigo. É uma coisa assim de bilhões, né? A quantidade de bactérias é uma coisa. Então, existe a sujeira física que entra na casa e existe a sujeira energética, porque a gente traz essa energia toda que a gente pisou aí pela rua. Aí agora, com o coronavírus, todo mundo está tirando o sapato só por causa desse vírus. Mas a gente antes estava trazendo bilhões de outros e não estava se importando muito. Então, eu acho que cada um pode se adaptar, fazer do seu jeito, não ser tão radical, ou ser. Quem mora sozinho é mais fácil. Quem mora sozinho é mole. Você bota um tapetinho assim perto da entrada, deixa ali sempre um chinelo ou uma pantufa, né? Aí fica fácil. Quando a casa tem muita gente, é mais complicado. Você pode fazer também uma coisa assim, na sala, né? E a partir do corredor que vai para os quartos, para a parte mais íntima da casa, a partir dali você não entra de calçado. Isso eu consigo fazer bastante aqui em casa. Agora não, com corona não entra nada da rua, mas no meu antes dessa história aí da pandemia, eu já fazia bastante aqui em casa. Da sala para cá não entra sapato nenhum. Ou então você também abrir só para visitas, né? Para quando se você não se sente à vontade para pedir a visita para tirar o sapato, porque se só a visita entrar com o sapato na sua casa, já diminui bastante a quantidade, né? Isso depois, tá, gente? Depois que voltar ao normal. Mas é para se pensar. Nem todo mundo vai conseguir, nem todo mundo vai poder fazer isso dessa forma, mas é para se pensar.
e para se traçar uma meta, né? Uma meta de no futuro mudar isso, assim, de alguma forma. Mas é bem importante. Eu sou muito preocupada com essa questão. Já era, né? Muito preocupada. Quem quiser pode abrir o microfone, pode falar, perguntar, questionar. Estamos aqui para isso. Marisa, só para avisar que nós fomos pontuais Muito pontuais, maravilhosa. Bem pontuais. Parece que a gente ensaiou. Fazer de conta que sim. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que eu falei sobre organização, mas a entrada da casa, só para complementar, tem pouquinha coisa para organizar. O que tem mais é a leveza de não deixar bagunçar. E se você realmente começa a colocar só poucas coisas na porta de entrada para ser um facilitador de ser recebido em casa e que não atrapalhe a sua saída rápida com aqueles pontos ali que eu citei, fica algo extraordinário. Você não precisa nunca mais procurar sua chave. Você não precisa saber mais onde você largou sua bolsa. Então, isso é um facilitador. E quem puder adaptar esses cuidados de higiene e botar um kit simples no espaço para facilitar a sua chegada. Algumas pessoas, embora tirem os sapatos, estão adotando o álcool 70 na entrada para borrifar logo nos sapatos e entra com o sapato e deixa na área de serviço. Tudo isso a gente precisa ter um kit também na porta para facilitar, não ficar com aquele medo de pegar no sapato e não deixar na porta. Então, chegou, borrifa o álcool no solado do sapato, leva até a despensa, até a área de serviço e deixa lá para fazer a higienização. Tudo isso é para facilitar mesmo a nossa chegada. Chegar em casa não pode ser algo estressante, tem que ser algo relaxante, né? Então, esses protocolos, eles não podem chegar na nossa vida para não querer chegar em casa. Alguém já me disse, só em pensar em ir para casa eu já nem quero ir, porque chegar em casa passou a ser bem complicado. Então, facilite a sua vida chegando em casa e coloque essas coisas para que você realmente tenha o prazer e falar, ufa, cheguei em casa, graças a Deus. Então, vamos conversar. Não fiquem tímidos. Nenhuma pergunta? Então tchau. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá, mas eu não estou vendo ali, porque está só o nome do meu esposo, o Inésio. Eu não estou vendo a minha imagem. Vocês estão vendo a imagem? Não. Não. Pois é, eu acho que foi hoje, porque nós instalamos no computador, eu acho que deu algum erro. Não estou entendendo por que não Você quer funcionou. perguntar alguma coisa? Pode perguntar sobre a aula. Sobre o quê? Essa sapateira eu mantenho já há algum tempo. Quando eu morava em casa, a parte da entrada da minha garagem sujava muito a casa. Então, eu quando vim aqui, no caso, quando eu morava lá, eu já tinha feito. E agora, como eu estou morando em apartamento, eu também fiz uma gaveta com umas divisões com os sapatos que eu mais uso, assim, vai sair, não assim de... O close eu tenho uma sapateira, mas não esse sapato diário. Você vai um tênis, uma sandalinha. Então, eu e meu esposo, nós deixamos na entrada eu entro pela cozinha, né? Que agora eu vou tentar entrar pela sala, né? Então, eu tenho tipo um gavetão que eu projetei. Mas eu já estou aqui bolando que esse armário ele dá para a sala, para a entrada da sala. Eu posso fazer um reversível, eu posso abrir tanto pela entrada da sala como a entrada da cozinha. Já está querendo modificar até meu gavetão. Entendeu? Pode ser.
né? Porque é só eu abrir, porque a divisão é em madeira, né? Eu posso Aham. fazer com outro puxador, entendeu? Muito interessante. Marisa, Oi. eu queria te perguntar uma coisa, eu não sei como pode complementar. A divisão das áreas, né, da entrada da casa. Eu primeiro achei muito legal essa entrada ser funcional, porque eu acredito que é a melhor forma. O lugar da bolsa, o cabideiro, ter esse hallzinho para a entrada. É prático e onde tem a bolsa, etc. Mas, assim, a área onde é a entrada da minha casa é a área do trabalho. Mas é Baguá. Baguá não é muito aqui o nosso assunto. Eu não vou, entendeu? Eu não posso entrar na questão de Baguá aqui, mas eu sei o que você está falando. Eu, inclusive, queria comentar uma coisa sobre isso que a Martinha colocou. Cada casa é uma casa, né? Cada ambiente é um ambiente. Então, não é igual para todo mundo. Porque dependendo da casa, e eu estou falando isso porque eu conheço a casa da Francinete, que eu fiz a consultoria dela, estou fazendo, assim como a minha, o meu apartamento também, a gente não tem um hall, a gente não tem um momento assim inicial para colocar esse tipo de coisa, né? A gente teria que criar ali, porque não tem. Você abre a porta, você já está dentro da sala, né? E é uma sala de apartamento, Então, não cabe para todo mundo. E também não é obrigatório, a mesma coisa que eu falei para o Feng Shui, né, Martinha? Não é obrigatório. Dependendo da pessoa, eu não tenho o hábito de deixar nada na entrada da minha casa. Eu entro na minha casa, eu não tenho onde guardar bolsa na minha casa, porque eu não boto a bolsa na minha casa ali, eu entro com a bolsa e trago para o meu quarto e boto no meu cabideiro de bolsa. Mas eu acho essa ideia legal. Eu acho essa ideia legal. Então, é legal, mas A assim, questão é não que tem hoje, por exemplo, desculpe, hoje nessa entrada, eu, em homenagem ao meu trabalho, porque eu estou, de alguma forma, fazendo atendimentos também por vídeo, então eu tenho nessa entrada, eu tenho várias coisas do meu trabalho, mas pensando que ali é o melhor lugar de guardar, porque é uma área que tem uma energeticamente isso daí seria adequado, digamos assim, ser meu ambiente de trabalho, né? Ter as minhas referências de trabalho. Não Mas não sei se é necessariamente. isso. Não necessariamente, porque você pode ter a sua referência no seu home office, no lugar onde você trabalha, na sua casa. Não, entendeu? Mas isso é muito específico. Uhum, tá. Essa questão de você obrigatoriamente entrar e ter as suas coisas, porque, por exemplo, eu não tenho carro, né? Então, essa questão da chave do carro é um problema seríssimo. Isso aí eu concordo. Se eu tivesse carro, eu ia ter um porta-chave de carro do lado da porta, com certeza. Porque aí se torna uma necessidade específica, né? Como eu não tenho carro e eu guardo a bolsa no quarto, eu acabo não tendo esse tipo. Mas para quem tem, e para quem recebe muita visita, aí é bom ter o porta-bolsas das visitas, como a Martim explicou. Tudo que a gente fala aqui, tanto do Feng Shui quanto da organização, vocês vão adaptar para a realidade de vocês, para a casa de vocês, para a família de vocês, para quem mora nessa casa, para a sua rotina, para as atividades que você faz, né? Porque nem tudo é igual para todo mundo, nem tudo é bom para todo mundo. Algumas pessoas precisam das coisas de uma forma, outras pessoas vão
precisar desses elementos de outra forma, né? Então, peguem o que a gente traz e questionem se aquilo realmente é importante para você, se vai te ajudar, se vai resolver as suas questões, se você gosta assim, se você não gosta assim, né? A história do espelho, novamente, a Martinha mostrou lá, é muito comum quem tem um hall de entrada, nem que seja pequenininho, né? Nem que seja um pequeno corredorzinho, fica super bem você botar um aparador com espelho, né? Com alguma coisa ali, um vaso de flores e tal. Quem não tem como o meu caso, que já abre a porta dentro da sala, assim, literalmente abriu a porta, já entrou numa sala retangular, não tem como botar um aparadorzinho com esse... Eu não posso fazer esse momento dessa forma. Então, esse meu momento de entrar em casa é feito de outras formas, porque eu não tenho esse espaço. Então, a gente tem que pensar. Tudo que eu falei aqui, e acredito que o que a Martinha falou, a gente traz uma coisa de um modo geral. E a gente vai adaptar para a nossa rotina. O que a gente faz quando entra em casa, né? Quando a próxima aula, quando a gente falar de sala, a gente ainda vai falar um pouco de entrada, porque a gente vai entrar na sala, né? A nossa entrada hoje foi da rua até abrir a porta e entrar ali aquele primeiro momento. A partir na próxima aula, a gente vai continuar entrando nessa casa, nessa sala. E aí a gente, mais uma vez, vai fazer sempre esse tipo de questionamento, esse tipo de adaptação. E eu queria que vocês colocassem aqui nas aulas essas questões, entendeu? A dúvida que surgiu, como a Fran fez, alguma coisa que a gente falou e que para você não faz sentido, ou que para você não dá, ou que você não entendeu bem. Vamos perguntar, vamos esgotar aqui. Marisa, eu passei agora para o telefone, desliguei o computador. Escuta, você tinha falado que o espelho em frente à porta, que não era legal e tal. Eu tenho, por exemplo, o meu, quando eu entro, ele fica à esquerda. Quer dizer, quando eu saio, eu olho para o espelho e saio à porta à esquerda. Isso é correto? Isso eu já fiz há muitos anos, eu não sei. Na época eu tinha pesquisado, mas foi naquelas revistinhas, né? O que não pode ser em frente à porta. Você abriu a porta de casa e dá de cara com o espelho, na sua frente. Então, esse meu, quando eu entro à esquerda, tudo bem, então, é bom. Tudo bem, só não pode ser de frente à porta. Porque na época existia aquelas revistinhas de Feng Shui e tudo, e eu comecei a pesquisar. Aí eu falei, será? Tem tanto tempo que eu não me lembro, eu sei que eu coloquei nessa posição. Aí eu falei assim, será que está certo? Então está tudo ok, né? O espelho é uma coisa bem ampla, né, no Feng Shui. O espelho dá para ter uma aula só sobre espelho, né? Mas aí Inclusive eu coloquei o espelho, acho que na época também eu pesquisei alguma coisa disso. Na minha cozinha eu tenho um espelho em cima, na frente do fogão. Até eu coloquei no grupo. A gente vai falar do espelho em todos os cômodos. Exatamente. Então na sala está corretinho, né? Acredito que sim. Depois vocês me mandem aquela foto que eu pedi lá, hein? Uma foto. Sim. Abre Vou mandar. a porta e tira a foto do que está em frente à porta. Isso. Então, eu tenho uns biomas, eu até tirei agora, porque eu estou caminhando em casa para circular, né, a casa toda, eu tirei. Vou montar de novo minha entrada, porque ele é móvel. Então tá. Quem mais? Carla quer perguntar? Boa noite, Marisa. Boa noite, Martinha. Muito interessante a aula de hoje. Eu acho que as explicações sobre a organização, né, e o Feng Shui vem até justificar o porquê que quando a gente olha para a entrada de uma casa, a gente se sente acolhida, né, se sente abraçada. Aí eu tenho uma dúvida em relação à porta de entrada. No meu caso, tem a porta de entrada principal, né, que é dos visitantes,
E tem a porta de entrada nossa, dos membros da casa, que é dentro da garagem. Que não tem como a gente, para sair da garagem, a gente teria que dar a volta, o retorno, para entrar na porta principal dos visitantes. Então, como que se dá essa correção? Não sei como que eu faria isso, porque no meu caso é inviável eu entrar pela porta dos visitantes. Tem alguma conclusão? Eu posso Você só chega em casa de carro 100% das vezes e todas as pessoas da casa também? Sim, aí já entra direto na garagem, que é coberta, que é fechada. E lá na garagem tem uma porta de entrada. Uhum. Isso aí é um caso muito especial que a gente tem que trabalhar, porque não é bom, porque é aquilo tudo que eu expliquei, né? Essa entrada vai dar onde? Quando você abre a porta? Vai dar para o corredor de circulação, que dá para o jardim interno, né? Agora, Uhum. a porta de entrada dos visitantes dá para um hall de visitas. Entendi. O teu caso a gente vai ter que ver particularmente, porque se não tem como, a gente tem que transformar essa porta numa porta principal também, entendeu? É como se a gente vai passar a ter duas portas principais, mas de Sim, maneira, a porta das visitas é que seria a porta da energia. principal. Sim, Então, é como se você tivesse que, de vez em quando, fazer alguma coisa na sua rotina, na sua vida, que de vez em quando, pelo menos, entre na porta da frente, entendeu? entendi. Eu Uhum. conheço casos, eu já tive casos parecidos com o seu, mas o que a gente fazia era isso. Quando a pessoa chegava de carro, ela entrava pela entrada da garagem. Mas quando saía para ir ali fora, para ir à padaria, para fazer. Aí Ah, sim, passava a entrar sempre pela frente, porque pelo menos você movimenta um pouco essa entrada da frente. Entendeu? entendi. Mas a gente depois vai ver o teu caso especificamente. Entendi. E a questão da porta de entrada principal ser virada para o leste, tem alguma orientação em relação a isso? Não, não, porque olha só, o Feng Shui que eu trabalho com Feng Shui ocidental, que a gente não usa pontos cardeais. Eu estudei um pouco, né, da escola da bússola, que usa os pontos cardeais, e a gente usa mais para quando você vai construir do zero. Porque aí já que você vai começar do zero, você pode inserir algumas coisas dos pontos cardeais. Porque quando você tem uma casa que já está pronta, Sim, sim. o ocidental, ele tenta não mexer muito com isso, porque aí eu vou dizer para você, não, muda essa porta. Então, você vai Sim, sim. quebrar a tua casa para botar a porta numa outra posição. Então, aqui a gente não usa tanto, né, essa questão. A não ser quando você vai construir, porque aí você tem a oportunidade de já construir de alguma maneira. Dela virada para o leste. Não, depende, nem sempre é para o leste, aí depende das pessoas. O Feng Shui da bússola, ele trabalha com a energia da casa, é relacionada com as pessoas que moram. Cada pessoa tem uma direção, é uma outra onda, né? Então, Entendi. eu trabalho mesmo com essa estrutura da porta para dentro. Certo. Obrigada. A questão do leste, algumas pessoas gostam, é assim, as janelas para o leste, porque pega o sol nascente, né? Tem esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, o Feng Shui costuma gostar da porta virada para o sul, o Feng Shui oriental, né? Ele gosta da porta virada para o sul. É uma outra escola, é uma outra onda. É igual Entendi. as cores para o Feng Shui são as cores que a gente usa no Baguá. É diferente de você fazer um trabalho de cromoterapia, que a cor tem um outro simbolismo, né? Então, o Feng Shui tem isso muito específico. Tá, obrigada. Quem mais tem perguntas? Eu vou